Olá, eu sou o Diogo Dantas, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui. Você vai ouvir agora uma pregação que tem por tema Tire a lepra do coração. Vai ser uma bênção para a sua vida. Se gostar, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo. Bom ter você aqui. Shalom no seu coração. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Amados, tomem suas Bíblias. Por favor, abram-nas em Lucas capítulo 4. E depois que a gente lê um versículo aqui em Lucas capítulo 4, você vai abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis é no Antigo Testamento. Lucas capítulo 4. Jesus estava na sinagoga. O que é isso, pastor? A igreja dos judeus. Até hoje existem sinagogas em todos os cantos do mundo. Aqui em Salvador tem uma sinagoga aqui em Nazaré. Ele estava numa sinagoga num dia de sábado, que é o dia da reunião dos judeus, na cidade onde ele crescera, Nazaré. E ele tomou um rolo do livro de Isaías, leu e começou a fazer uma exposição. E eu não quero aprofundar no que Jesus falou naquele dia, mas eu quero apenas destacar um versículo, que é o versículo de número 27, que fala assim: e muitos leprosos, Lucas capítulo 4, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, nenhum foi curado por Deus, senão Naamã, o sírio, um homem da Síria, que inclusive hoje é um lugar que carece muito da nossa oração. Nenhum judeu aliançado com Deus, dos muitos leprosos que haviam em Israel, nenhum deles, dos aliançados com Deus, dos filhos de Abraão, dos circuncidados, foram curados por Deus. Só foi curado um sírio. É o que Jesus está falando. Então vamos fazer uma oração agora. E aí você vai abrir comigo a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5. Eu quero te contar um pouco da história desse homem que foi curado por Deus, que nem era judeu, nem era israelita, mas por que Deus curou ele, não curando tanta gente dele que existia em Israel? Deus foi curar logo um cara que não tinha aliança com ele, de tantos que existiam no meio do povo dele, com a mesma doença, segundo disse Jesus. 2 Reis, capítulo de número 5. Eu vou lendo aqui aos poucos e comentando o texto, porque o texto é muito grande. Agora você precisa entender todo esse contexto para compreender aqui do que eu quero falar para você hoje. Deixe aberto aí e olhe para mim um pouquinho antes da gente começar a ler. Eu repito, Deus, no tempo do profeta Eliseu, preferiu curar um sírio do que um monte de gente que ia para o templo, que frequentava as sinagogas, que era circuncidado, que tinha o sangue de Abraão correndo nas veias, que orava ao Senhor, que tinha aliança com Deus. Por quê, gente? Porque hoje Deus priorizaria alguém que não crê no seu nome, que não confessa Jesus, que não frequenta uma igreja, não faz parte de uma comunidade cristã, que às vezes nem conhece a Deus, em detrimento ou colocando na frente daquele que é cristão, busca Deus. Por quê? E eu aprendo com a vida de Naamã
que muitas vezes não basta a gente estar no meio do povo de Deus se não tivermos um coração alinhado com Deus. E muitos ímpios, eu não vou nem chamar de ímpio, porque o ímpio é aquele que é impiedoso, eu vou chamar de incrédulo. Muitos incrédulos na fila da bênção, se a bênção tivesse uma fila, porque Deus é poderoso para atender a todos do mundo no mesmo segundo, mas entenda a ideia, na fila da bênção de Deus são passados na frente dos crentes, porque o coração se alinhou mais com Deus, chamam mais a atenção de Deus pelo coração alinhado. Então não basta que você, meu amado, venha para a igreja, que você carregue uma Bíblia, que você faça oração e cante as canções cristãs, tudo isso é muito bom e mais, vou dizer, isso é fundamental para a sua fé, porém você precisa tratar profundamente o que está dentro do seu coração. Naamã era um homem leproso, mas a sua alma era sarada, seu coração era curado. O que Deus fez? Tirou a lepra do seu corpo. Se o seu coração for um coração curado, Deus vai tirar os problemas externos que te atormentam. Mas se a sua alma for uma alma leprosa, uma alma doente, aí vão vir problemas para a sua vida. Vamos entender aqui porque esse homem tinha um coração curado. Inclusive, Naamã é um cara que sofre muito preconceito. É o preconceito do analfabetismo bíblico, da pessoa que não lê a Bíblia, ouve falar da história, ouve um pregador contar, destacar um pedaço da história, e aí já marca Naamã como um cara muito orgulhoso, de forma alguma. Eu vou dizer mais, Naamã é um dos homens mais humildes que a Bíblia registra. Pastor, vou te mostrar aqui agora. Mas Naamã não é símbolo de orgulho, tem uma música que fala, Senhor, quebra o meu orgulho, baseada nele. Eu quero descer e mergulhar, né? É como Naamã, uma música, sei lá, sei que Naamã, como Naamã, ele é o problema da música aí. Ele é orgulhoso, ele é o cara duro de coração. Não é verdade, Naamã é um dos caras, coração mais quebrantado, mais humilde, mais sensíveis que a Bíblia coloca. E por isso chamou a atenção de Deus. Por isso Jesus, muitos anos depois, fala dele, prega sobre ele, menciona ele, por causa do coração que Naamã tinha. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho por que o coração de Naamã era tão precioso. 2 Reis, capítulo número 5, versículo 1 em diante, fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Isso é muito interessante. Já começa aqui a mostrar que Naamã é um cara muito especial. Por quê? Gente, a lepra era uma doença terrível naquele tempo, ainda é algo muito difícil, a hanseníase é muito difícil hoje, mas naquele tempo era fatal, era uma condenação a uma morte lenta, degradante, humilhante, que afastava o doente do convívio social, fazia ele ficar mal cheiroso. Tem relatos de pessoas que dormiam com lepra e quando acordavam a sua orelha estava ao lado do seu corpo solta na cama. Um pedaço do seu nariz havia caído, um pedaço dos seus lábios havia caído, o seu olho soltava da órbita. Então era uma doença que ela ia comendo o corpo e a alma ao mesmo tempo. Naamã tinha lepra. Ele tinha tudo para ser alguém depressivo, para ser alguém amargo, para ficar enclausurado, para ficar em cima de uma cama, para não querer fazer mais nada da vida. Só que o texto fala que esse homem com lepra era um grande vencedor. Ele tinha dificuldade para isso. O corpo dele não tinha a mesma saúde de outros corpos. Colocar uma armadura, colocar um escudo, carregar uma espada, montar num cavalo. A gente montar em cavalo sem lepra já dói. Você já baixou o gato. Imagina leproso, montar num cavalo, sair para a guerra, liderar pessoas, motivar outras pessoas, tendo um corpo leproso, é algo muito difícil, gente.
Mas esse homem, a despeito da sua doença, ele encontrava forças, e o texto fala que essa força vinha do Senhor, e ele ia guerrear, e era vencedor. É o primeiro sintoma de um coração forte, de uma alma curada. A despeito dos nossos problemas, nos levantamos e vamos guerrear na vida. Enfrentamos. Se eu não posso correr, eu caminho. Se eu não posso caminhar, eu me arrasto, mas eu sigo em frente. E se um homem que não conhecia Deus era fortalecido por Deus na sua alma, ainda que seu corpo fosse doente, para enfrentar as batalhas, quanto mais eu e você, meu amado. Paulo diz em Filipenses 4,12: eu sei estar exaltado, eu sei estar abatido, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Naamã era fortalecido no poder de Deus. Naamã era fortalecido na força do Senhor. Naamã, ele se empoderava de uma força que ele nem conhecia, mas o próprio Deus dava a ele. Ele levantava da cama de manhã e ele ia guerrear. Eu imagino que cada vez ficava mais difícil carregar o escudo, colocar a armadura, empunhar a espada. Cada vez o corpo do leproso fica mais fraco, mas Naamã continuava indo, enquanto, meu irmão, a vida, a esperança, ele vai, ele caminha, ele dá o máximo de si. Ele não fica, como num termo moderno, de mimimi. Ele não fica, num termo antigo, de choromelas. Ele vai, ele avança. Gente que dá uma dorzinha de cabeça e fica: ai meu Deus, não dá para mim hoje. Não tem isso. Ele avança, ele continua caminhando. Os seus problemas não têm o poder de paralisá-lo. E é isso que Deus espera de nós, meus amados. Que tenhamos bom ânimo em meio às aflições, que nos levantemos confiando no Senhor, sabendo que pode ter vários problemas, mas Paulo fala assim, ó, que nem morte, nem vida, nem perigo, nem fome, nem nudez, nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem os demônios, nem qualquer criatura, nem anjo, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então eu vou me empoderar disso, independente do que está acontecendo, vou me erguer, vou me levantar e vou caminhar. Mas você vai morrer uma hora, não importa. E se Deus quiser que eu morra, eu morro. Se Ele quiser que eu viva, eu vivo. Eu vou caminhar, eu vou me mover. Então Naamã, ele tinha essa alma forte, tinha tudo para ser depressivo, tudo para ser oprimido por sua doença, mas ele levantava e ele guerreava. Não importa o que está acontecendo, eu vou levantar, eu vou caminhar, eu vou me esforçar, eu vou guerrear, eu vou me mover. Esses dias eu vi uma história linda de uma mãe lá na Amazônia que entraram no sítio onde ela morava com seu marido e suas duas filhas pequenas, se eu não me engano, eram duas filhas. Ladrões entraram e mataram o marido, e ela conseguiu fugir com as meninas para a mata. E ficaram, se eu não me engano agora, no caso da informação errada, você pode ver depois, na internet agora, não, depois. Ela ficou 8 dias no meio da floresta amazônica com as crianças. E ela dizia que uma força dentro dela dizia: caminhe, se mova, se esforce. Iam comendo frutinhas que caíam no chão, iam se virando para sobreviver. Então é esse tipo de força que a nossa alma deve ter. E se você é crente, essa força está mais do que disponível para você. Paulo fala: ainda que nosso corpo exterior se deteriore, o nosso corpo interior se renova dia após dia, porque estamos ligados em Cristo. Coração saudável, que não se abate, não se entrega por qualquer coisa. Naamã, leproso, mas vencedor, guerreiro, vitorioso. Aí o texto vai continuar falando o seguinte: aqueles que uma vez as tropas da Síria saíram e foram à terra de Israel, ou seja, guerrearam contra Israel, saquearam a terra de Israel e levaram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ou seja, uma vez, gente, esse Naamã vitorioso, ele foi até Israel, saqueou Israel, e quando ele saqueia, gente, o negócio é pesado, né? O texto aqui não dá os detalhes do que aconteceu, mas matou um monte de gente, né? Feriu um monte de gente, destruiu um monte de coisa, e pegou a menina.
provavelmente os pais dessa menina foram mortos, para essa menina ser arrancada de casa e levada para a casa de Naamã. Então ele levou a menina para ser escrava, não é empregada doméstica, não, com os direitos e garantias trabalhistas, não, com 13º e férias, não, é uma escrava, uma menina que agora provavelmente ela é órfã, ela sofreu brutalidades para sair de casa e ela é escrava na casa de Naamã. Veja, essa menina, ela gosta de Naamã? Teoricamente não, mas o texto vai nos surpreender mostrando que ela gosta. Continua lendo o texto comigo aí. Essa menina, versículo 3, essa menina falou à sua senhora, quem dera, tem versão que fala Oxalá, que é a mesma coisa. Gente, Oxalá, quando aparece na Bíblia, não é nome de Deus nenhum, não, viu? O orixá está aqui, não. É quem dera, sabe? É isso que tem que Oxalá. Significa isso. Tomara, quem dera, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha o que a menina escrava está dizendo, disse para a mulher de Naamã, quem dera, minha senhora, que o meu senhor, teu marido Naamã, tivesse lá em Samaria, ela tem um profeta, tenho certeza, ele ia orar por Naamã e Deus curaria Naamã. A menina quer que Naamã seja curado. O que aconteceu? O texto não nos mostra o que aconteceu ao intervalo de tempo, do momento que ela é capturada até essa fala dela, mas com certeza nesse tempo, Naamã cativou o coração daquela menina. Nesse tempo, essa menina foi bem tratada, porque ninguém que é um escravo maltratado deseja que o seu senhor viva, ele quer que morra, ele quer se vingar, quer mais que se exploda para ela fugir, para ela ter no mínimo uma vingança no coração. Mas ela falou, quem dera, Oxalá, quem dera ele estivesse lá em Samaria, ele ia ser curado. A vontade do coração da menina é a cura de Naamã. Isso nos mostra que ele era um homem com lepra, mas que não descontava as suas amarguras em quem estava embaixo dele, em quem servia a ele. E esse é um grande problema nosso às vezes. Nós pegamos os nossos problemas e saímos pela rua, pela vida, pelas empresas, pelos trabalhos, pela família, descontando nas pessoas, sobretudo quem está embaixo da gente, oprimindo, com amargura, sabe? Tem pessoas que são insuportáveis, são intragáveis, e justificam para si mesmo o seu modo rude, áspero de ser. Ninguém conhece os meus problemas, eu sou assim mesmo, e desconta, e machuca, e pisa. Naamã não fazia isso, ele tinha toda a razão do mundo para ser amargo, mas tratava bem a menina gosta dele. Mas na frente nós vamos ver que outros servos de Naamã, quando ele tem o rápido momento de orgulho dele, eu te vou falar sobre isso daqui a pouco, chamam ele de pai. Pai, dá um mergulho no rio. Chamam ele de pai. Olha o carinho que eles têm com Naamã, gente. Agora eu pergunto a você, será que quem te serve, quem trabalha para você, ou te serve em alguma circunstância, tem alegria de te servir? Se você é uma pessoa que tem funcionários, que tem empregados que trabalham para você, eles saem dali gratos, felizes, te amando, com uma relação carinhosa com você. Eles se sentem parte de, ainda que não seja a sua família de sangue, mas como uma família, porque os servos de Naamã diziam para ele, pai. A menina disse para a mulher dele, quem dera ele estivesse lá. Ou seja, há um clima de respeito, há um clima de consideração, há um clima de investimento emocional. Que coisa linda isso, gente. O apóstolo Paulo diz para a gente que nós devemos tratar bem as pessoas que nos servem, lembrando que nós também temos um Senhor no céu, que nós também temos um Senhor a quem nós um dia iremos prestar contas. Não esqueça que Deus é teu Senhor, e Deus costuma usar o tratamento que nós damos às pessoas como uma jurisprudência para nos tratar. A forma que você trata, você é tratado. O que você semeia, você acaba colhendo um dia. Em Colossenses 4:1, Paulo fala assim, vocês são senhores, patrões,
façam o que é justo com os seus servos, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Efésios 6:9, vós, senhores, não fiquem de ameaças com os seus servos. Aqui é um contexto de escravidão, hoje seria de emprego, um garçom que te serve, quem te serve em qualquer lugar, em qualquer circunstância, na repartição pública. Não fique com ameaça, com ofensa, com gritaria, porque o Senhor dele e vosso está no céu. Há um Senhor sobre nós. Nós na terra estamos num nível muito parecido. De fato, quem é Senhor e julga tudo está no céu. Então cuidado, querido, tenha um coração misericordioso, um coração amoroso. Se preocupe com as dores de quem está embaixo. Procure compreender, procure se achegar, procure ajudar, procure ser uma bênção para aquelas pessoas que Deus colocou ligadas a você. Se você é uma pessoa que tem muitos funcionários, saiba que a sua empresa não existe só por causa de você, mas também por causa deles, para ser uma bênção para eles. E Deus te abençoa muito para que você possa ser canal de bênção para outras pessoas. Ou você acha que Deus quer te prosperar porque só você é o queridinho de Deus? Não, Ele quer que você gere emprego, abençoe pessoas, ajude outras pessoas. Nunca pense que é só você na história, não. Naamã era um cara de coração generoso, de um coração cativante, porque as pessoas que estão embaixo dele querem ele bem. Quem está embaixo dele gosta de conviver com ele. Quem está embaixo dele quer o bem dele. Lógico, gente, que tem gente que é ingrato. Não se culpe se alguém que trabalhou para você, que trabalhou com você, foi ingrato, fala mal de você. Não, tem gente que você faz tudo por ele, tudo por ela, e ainda assim ele é ingrato. Então, a culpa não é sua, mas faça você o seu melhor. Observe que essa menina tinha tudo para odiar Naamã, mas ela quer o bem de Naamã. Certamente ela foi bem tratada. E Naamã tinha lepra, tinha tudo para ser amargo, mas ele não era. Não era. Outra coisa interessante é que a mulher de Naamã, versículo 3 diz que ela falou com a mulher de Naamã. E a mulher de Naamã foi e falou para Naamã. Gente, se Naamã fosse um marido ruim, um marido opressor, quando a menina falasse para a mulher assim, ó, se ele estivesse lá em Samaria, seria curado. A mulher fala assim, ó, cala a boca, eu não quero nunca mais essa conversa aqui, viu? Tá louca, é? Quero que ele morra logo. Igual a história do irmão que morreu, e aí estava no enterro, todo mundo triste, a viúva assim perto do caixão, triste, cabeça baixa. E aí chegou outro irmão animado na igreja e falou assim, eu vou orar hoje, agora aqui. Eu vou orar e esse morto vai ressuscitar. Irmão fulano vai ressuscitar. E ele disse, quando ele chegou para orar, a viúva puxou ele assim, vem cá, irmão fulano, vem cá. Se ressuscitar, vai para sua casa, não ore não. Você acha que é brincadeira? O que tem de gente dando graças a Deus quando a pessoa morre. Então, Naamã, a mulher dele quer ele curado, gente. A mulher dele quer ele saudável. Mostra que ele era um cara leproso, mas não oprimia, não descontava as suas dores na mulher. Eu vou dizer uma coisa a você, às vezes nós somos legais com todo mundo, somos simpáticos com todo mundo, mas com quem convive dentro de casa com a gente, com marido, com mulher, com filhos, nós somos insuportáveis. Não é verdade? E Naamã era um cara que tinha tudo para chegar diante da mulher e desabafar e se amar, até contaminá-la, porque a mulher naquele tempo tinha uma posição muito oprimida, e ele poderia forçá-la a ter com ele relação sexual. Na Síria não tinha as leis que tinha em Israel, proibindo o contato de um leproso com alguém saudável. Naamã poderia forçá-la, ela poderia estar contaminada, mas ela estava saudável, porque Naamã era um cara que respeitava a sua mulher, considerava. Lembra daquela minissérie Gabriela? Você não lembra? Graças a Deus que você não assistiu. Mas tinha um cara que ficou famoso, que ele chegava para a mulher e falava assim, deixe que eu quero lhe usar. Isso é uma coisa que de alguns anos atrás, do contexto de alguns anos atrás, não é de muito tempo não, era verdade isso. Então imagina naquele tempo,
Naquele tempo, até hoje, em países daquela região, a mulher é um objeto. Naamã ele poderia forçá-la, contaminá-la, mas não. A mulher está saudável e a mulher quer ver ele curado. Ele é uma bênção, mesmo leproso, ele é uma bênção para sua mulher. Ontem um amigo meu me mandou a imagem de um pregador americano, estava pregando na igreja que ele foi lá, que o cara não tem 2 braços, 2 pernas, é um toquinho de gente assim, mas casou e tem 2 filhos, e a mulher super feliz com ele. Rapaz, tá, com tanta limitação consegue fazer a mulher feliz. Tem gente que com 2 braços, 2 pernas não faz. Não é verdade? O cara não tem 2 braços, não tem 2 pernas, um toquinho assim, a mulher é super feliz com ele, e parece que está grávida de novo agora, tem de gêmeos agora, imagina aí. É brincadeira? O cara trabalha certo. Mas a gente tivesse as 2 pernas. Então, para de pegar, porque eu fui assim, eu não tive amor do meu pai e da minha mãe, então me compreenda. Para com isso. Para de ser chato, de se amar com sua mulher, com seu marido. Naamã era um cara leproso, tinha tudo para descontar sua lepra na mulher, mas não. A mulher quer o bem dele, a mulher ama ele, a mulher quer porque ele é uma pessoa agradável, apesar da lepra. Se cada um de nós formos alegar os nossos problemas para ser chatos, meu irmão, ninguém suporta ninguém. Você aprende a lidar com os seus problemas e não passá-lo para os outros. Diga ao seu irmão assim, não passe o seu problema para os outros. Provérbios 21:19 fala: é melhor morar numa casa deserta, numa terra deserta, do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Sabe para isso? É horrível morar com alguém briguento, chato, cri-cri. Sabe? Naamã, ele era leproso, mas ele não era assim. Versículo 4. Quando Naamã ficou sabendo disso, ele foi então falar com o rei da Síria. Olha que coisa interessante, gente. Ele não só é bom senhor para quem está embaixo dele, não só é bom marido, como ele é bom servo também. Ele não vai direto buscar a cura lá em Israel, ele humildemente vai pedir ao rei a bênção. E olha que ele era um cara que poderia até se rebelar contra o rei, porque o poder de fato de um estado está nas forças armadas, e o poder das forças armadas estava na mão de Naamã. Se tem alguém que poderia até dar um golpe no rei, era ele, porque era o general de guerra. Ele diz não, ele vai no rei pedir a bênção, pedir a autorização do rei, e o rei ama Naamã. O versículo 1 diz que o rei gostava muito dele. Agora no versículo 5, o rei, ele faz uma carta precatória para o rei de Israel. Ele manda 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e um monte de vestes de festa, um tesouro, uma fortuna. Ele investe tudo isso, porque o rei quer que Naamã seja curado. Então aqui eu falei sobre tratar bem funcionário, quero agora dar o outro lado. Você como funcionário, como empregado, como liderado, como quem está abaixo, você é um cara que chega junto, que honra, que dá prazer ao patrão, ao líder, a quem está acima de você. Naamã não só trata bem quem está embaixo, Naamã trata bem quem está em cima. Ele honra o rei ama tanto Naamã que investe uma fortuna na cura dele. Pega um tesouro para mandar com ele para Israel, para convencer o rei de Israel, para presentear o rei de Israel, para o rei de Israel curar Naamã, teoricamente, mandar para quem pudesse curar. Olha que relação que Naamã tem, gente. Por todo mundo é amado, pelos servos, pela mulher, por quem está em cima, pelo rei. Onde ele passa, ele tem um coração saudável, um coração limpo, um coração que sabe se relacionar, sabe honrar quem está em cima, honrar quem está embaixo, honrar quem está do lado, que é a mulher, honrar todo mundo. A lepra, uma doença grave, não entrou na alma de Naamã. Eu lembro de uma pessoa que eu tentei ajudar um tempo, que era complicadíssima, porque ela teve de fato uma vida muito sofrida, ela viveu algumas dores que eu não queria que ninguém vivesse, né? Só que o que acontece? Ela pegava as dores dela e ela era insuportável.
Ninguém aguentava. Com todo mundo, inclusive comigo, com todo mundo. Então não consegue se relacionar com ninguém. Sabe, usa as amarguras da vida como desculpa. Pare com isso em nome de Jesus, meu irmão. Naamã é um cara leproso, mas que honra quem está embaixo, honra quem está em cima, honra e todo mundo, ó, que é uma cooperação. A serva fala, ai, quem dera ele estivesse lá. A mulher corre, Naamã, você pode ser curado. O rei disse, como é que é? Toma aqui o tesouro. Todo mundo se une, aleluia, gente. Todo mundo se une para ver Naamã, todo mundo quer Naamã curado. Se fosse você, será que havia essa cooperação? Será que criaria um grupo no Zap assim, vamos ajudar fulano? Aí no privado fala assim, quem vai ajudar é outro. Né? Aí merece nada, isso aí é como é que morra mesmo? Não. Naamã é uma benção. Naamã é um cara de coração nobre, gente. O rei também. Agora vamos lá, vamos ver o orgulho de Naamã. O que aconteceu? Para você chegar no orgulho de Naamã, o que aconteceu? O rei da Síria, ele não entende muito bem o de milagre, de cura em Israel, ele não sabe o que é isso. Então ele manda uma carta precatória para o rei de Israel, ó, estou mandando Naamã aí, meu general, meu servo, meu general, cure ele. Aí o rei de Israel, quando recebe a carta, que loucura é essa? Eu curar Naamã? Acha que é uma armadilha do rei da Síria para procurar um motivo a brigar com ele e invadir Israel. Aí ele começa a chorar, se rasga, ele quer procurar um motivo contra mim, como é que eu vou curar esse homem? Aí rola o boato, que o rei de Israel está desesperado porque o rei da Síria pediu para curar Naamã, e esse boato chega em quem tinha que chegar, que era Eliseu. Eliseu falou assim, manda, Eliseu falou assim, ó, sabe aquele emoticon do Instagram que é assim, ó? Ou do WhatsApp que é assim, ó? Eliseu manda esse emoticon para o rei, oh meu Deus. Manda vir para cá, rei, saberás que há profeta em Israel. Agora, olha que coisa interessante. A menina escrava sabe que tem um profeta e crê no poder de Deus. O rei de Israel também, do povo de Deus, que deveria saber, deveria crer, deveria até conhecer Eliseu, mas não crê no poder de Deus. Não conhece, não tem fé, não tem estrutura espiritual. Às vezes, gente importante não sabe nada sobre o que de fato importa. E gente pequena sabe muito do que importa. A chave para a cura de Naamã foi uma menina escrava. Se dependesse do rei de Israel, não tinha cura nenhuma. Aí você está valorizando muito as pessoas grandes, achando que são elas que são as chaves para a sua vida? Mas é um pequenininho, escondido, como eu preguei aqui algumas semanas atrás. A bênção escondida no preconceito. Se você não assistiu, assista no YouTube. Bênçãos escondidas no preconceito. Quando o preconceito esconde a bênção, está no YouTube. Você pensa que é aquele grande que você valoriza, que você baba, ó, rei, o rei diz, eu não sei o que fazer. E a menininha fala assim, ó, eu sei o que fazer. Tem um profeta em Israel que te cura. Talvez é o pequeno, que você não dá nada, que é a chave da vitória na sua vida. É a chave da bênção na sua vida. Aquela menina foi a chave para começar o processo de cura na vida de Naamã. E o rei de Israel nada sabia. Então, quando o rei recebe a mensagem de Eliseu, manda ele para cá, rei. O rei então encaminha Naamã com sua comitiva para a casa de Eliseu. E lá vai Naamã. Versículo de número 9. Diz que veio Naamã com seus cavalos, seus carros, uma comitiva com tesouro, e parou na porta da casa de Eliseu. Só que Eliseu, meu amado, era discípulo de Elias. Pense nos caras brutos. Pense nos caras que não estão nem aí para ninguém, que não bajuram ninguém, que não come, como chama aqui na Bahia, que não come reggae de ninguém. Era Elias e Eliseu. Ele não está nem para nada. Eliseu parou os caras na porta dele. Aí Eliseu mandou o moço dele. Ele não foi não, o moço. Vá lá e mande ele dar 7 mergulhos no Jordão. Aí o moço saiu e disse, Geazi empolgadão. Primeiro Geazi viu, né? Deixa eu falar que Geazi foi lá. Disse, meu Deus, Eliseu, meu senhor, tem uma galera aí, e tem ouro, tem prata, ó, blim, ourinho dele, Geazi terrível. Tem ouro, tem prata, uma galera, tem roupas. Eliseu disse assim, vá lá, diga a ele,
dá 7 mergulhos no Jordão. O senhor não vai não? Geazi, vai lá. Geazi chegou lá, o profeta falou para você ir lá. Aí, gente, Naamã, que por todo mundo era querido, acostumado a ser amado por quem está embaixo, por quem está em cima, por quem está do lado, pela primeira vez, alguém dá bola para ele. Nesse momento, ele ficou machucado. Ele falou, rapaz, eu esperava que ele viesse aqui fora, que ele me visse. Mas imagina você viajar quilômetros, ser doente, viajar quilômetros para ver um pastor que mandou você ir. Ele mandou. Manda ele vir aqui na minha igreja. Mandou. Quando você chega a esse pastor, ele fala, não, ele fica no gabinete e fala assim, o diácono, diga ele ali. Que é isso? E nem olha no seu rosto. Normal. É ser orgulhoso, ficar chateado? Não é ser orgulhoso, não. É normal. A mãe ficou chateada. Poxa, o cara nem vem me ver aqui. Que custa? É só ele sair dessa porta aí, ó. Ele está aí dentro, tá? Manda ele vir aqui. Não vai vir, não. Vai lá. Aí ele ficou triste. Aí, sim, ele teve o seu momento de orgulho, que é tão famoso, tão destacado. Mas olha como foi rápido. Ele disse, rapaz, que coisa. Não vou, não. Manda tomar banho nesse rio sujo aqui? Não vou, não. Os rios de lá da Síria são melhores do que esse rio aqui. Eu não vou, não. Ele ficou chateado. Gente, ele ficou chateado. Rapidamente, os seus servos que lhe amavam chamam ele e dizem, pai, se ele pedisse uma coisa mais difícil, você faria. Que bobagem, de tomar banho nesse rio, pai. Cheio de bobagem. Chamam ele de pai. E imediatamente ele muda de ideia. Uma pessoa que é orgulhosa de verdade não muda de ideia tão rápido assim, não, meu amigo. Primeiro, que ele não dá nem espaço para servo dar pitaco na vida dele. Você vê que os servos dele chegam a ele e com maior carinho, com maior amor, encontram espaço para aconselhá-lo. Já viu um homem orgulhoso? Não tem, meu amigo. Ninguém nem fala com ele porque ele é um ignorante. Naamã, ele permite, ele dá espaço para quem está embaixo dele vir dar conselho a ele. E ele ouve e muda na mesma hora. Gente, esse é um cara muito humilde. Poucas pessoas no mundo, quando estão chateadas, quando estão iradas, assim que ouvem um conselho, mudam. Poucos. Às vezes muda depois de 3, 5, 10 dias pensando, mas na hora, o cara se chateou, eu não vou não. O Senhor, meu Senhor, pai, ele se quebranta na hora. Você é um cara orgulhoso? De jeito nenhum, de forma alguma. Coração limpo, sarado. Os servos, pai, não vai, pai, que bobagem, vai lá, toma banho nesse rio, vai, pai, lá. Ele, tá bom, que lindinho, é tão fofinho na mão, gente. Tá bom. E ele vai. Cordeirinho com o servo. Imagina a cena, que é uma cena humilhante. Ele tira a roupa na frente dos servos dele. Seu corpo depois fica exposto. E é uma cena meio ridícula. 7 mergulhos. Um general poderoso. Todo mundo olhando para ele, torcendo. Vai, pai. Vai, pai, mais um. E no 7º mergulho, quando ele levanta, o corpo dele está curado, porque poderoso é o nosso Deus. Fala o Senhor por isso. Agora, olha, a Bíblia diz, Provérbios 13:10, da soberba só provém a contenda, mas com quem se aconselha se acha sabedoria. Sabe o que é isso? O soberbo não quer saber de conselho, mas quem não é soberbo, humilde, é quem se aconselha. Naamã não era soberbo. Ouviu o conselho, mudou de rota. Agora, olha como Naamã é bonzinho, gente. Ele poderia agora curado falar, rapaz, glória a Deus, estou curado. O profeta foi grosso, né? Mas estou curado, deixa ele ir para lá. Não, o bichinho agora vai voltar na casa de Eliseu. Eu vou lá de novo. Mas rapaz, ele não quer viver. Eu vou lá. Ele volta humildemente, com gratidão, sem amargura na alma, sem vingança, sem despeito. Ele volta na casa do cara que nem quis ver ele. Tentar mais uma vez agradecer a Eliseu. Esse é Naamã, gente. Ele vai de novo lá. Não tem raiz de amargura no coração de Naamã, não, gente. E bate na porta.
Aí Eliseu finalmente sai, ele fica feliz e pede a Eliseu que o abençoe, pede a Eliseu que o ajude a servir a Deus, até servir a Deus ele quer agora, ele quer ser crente no Senhor agora, ele quer andar com o Deus de Israel agora. É um coração muito especial desse leproso. Como eu disse, ele tinha lepra no corpo, mas não tinha lepra no coração, não tinha lepra na alma. Não deixe os problemas contaminarem o seu coração. Mantenha um coração puro, limpo, amável. E aí eu vou encerrar dizendo uma coisa muito forte. Ele ofereceu todo o tesouro para Eliseu. Eliseu falou: não quero nada. Eliseu queria glorificar a Deus. Eliseu queria mostrar que o Deus de Israel não se compra, ele é o dono do ouro e da prata. Você pode ofertar a Deus, você pode abençoar a obra de Deus, mas você não pode pagar o que Deus faz por você. Eliseu queria mostrar isso, que Deus está acima de tudo, que não era mais um Deus que você lá pagava uma coisa, não, é um Deus soberano e gracioso, que abençoa quando quer, que faz quando quer. Era isso que Eliseu queria mostrar a Naamã. Só que Geazi, quando ele viu que Eliseu não queria nada, Geazi começou a ficar perturbado. Eu não acredito nisso não. Nada. Nem um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, nem umas roupinhas, nada. Ele começa a ficar perturbado. E aí quando Naamã vai embora, Eliseu entra em casa, Geazi disse: eu vou lá garantir o meu. Geazi corre atrás de Naamã. Naamã, quando vê Geazi correndo atrás dele, Naamã para tudo. O que foi? Maior amor. Que foi, rapaz? O que aconteceu? Não, porque chegaram lá agora uns profetas visitando o meu senhor Eliseu. Ele mandou você me dar umas roupinhas aí, umas roupas de velho. Aí ele pega alguma parte do tesouro, mentindo, usando o nome de Eliseu. Ele pega, coração ambicioso, coração malicioso, coração enganoso, pega as roupas, leva para a tenda dele, né, esconde, e aí fica de bobeira lá. Aí Eliseu fala: Geazi, sim, meu senhor. O senhor estava onde? Ele pegou prata e roupas de festa. Estava onde? Já disse: lugar nenhum, meu senhor. Estava aqui. Estava aqui o quê, rapaz? Quando você correu atrás de Naamã, meu coração não foi contigo. Irmão, cuidado, para você enganar o homem de Deus é difícil. Enganar quem busca Deus é difícil. Quando você correu atrás de Naamã, meu coração foi contigo, rapaz. Era ocasião para você ir pegar nada? Você estragou o que eu estava fazendo? Eu aqui no maior esforço, no meu plano, para glorificar o nome do Senhor, e você vai lá e quebra tudo, estraga tudo, vai lá pedir coisa a Naamã? Aí ele vai dar uma palavra, gente, que me arrepia. Olha o que ele fala. Lá no final do capítulo 5, no versículo de número 27, ele fala assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. O que eu acho muito interessante aqui não é o castigo de Deus dele ficar leproso. O que eu acho interessante é a lepra de Naamã. A lepra de Naamã, a que estava lá no rio, vai vir lá do rio sobre você. Sabe o que está dizendo aqui esse texto para a gente? A lepra estava na pessoa errada. Porque aquele cara de coração puro não merecia ter lepra. Agora você, que não tinha lepra, mas tem um coração sujo, é quem tem que ter lepra. A lepra dele pega em você. Eu troco, eu tiro a lepra desse sírio, que nem aliança comigo tem, eu tiro dele e eu boto em você, que teoricamente é crente, mas tem um coração sujo. Fica leproso aí. A lepra de Naamã, a lepra de Naamã vem sobre você. Gente, se o nosso coração for limpo diante de Deus, Ele vai tirar muita coisa da nossa vida. Mas se o nosso coração for um coração amargo, sujo, um coração malicioso, um coração, sabe, coisas ruins vão começar a vir. Coisas ruins vão sair de outras pessoas, pepino de outras pessoas. É você que vai ter que recarregar. Você, eu vou trocar aqui, a lepra está aqui,
vai para lá. E a saúde que está aqui, vai para lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua. Meu amado, eu não sei o que você está passando, que está sofrendo. Eu sei que você tem que ter um coração puro, amável. Saber que o Deus que está permitindo essa prova na sua vida, Ele te dá força para carregar. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não dê desculpa para ser opressor com quem está embaixo, para ser um mau funcionário também, para tratar mal quem está do seu lado. Não dê desculpa para ser vingativo, para ser orgulhoso, porque Naamã tinha mais motivo do que todos nós aqui. E era um cara saudável. E por isso Deus curou ele. Quer que saia da sua vida problemas graves? Tire primeiro a lepra da sua alma. Seja uma pessoa plena, viva como se não tivesse esse problema. Viva como alguém saudável. Poxa, nem parece que ela passa essa luta. Nem parece que ele tem esse problema. Olha como ele é gentil, olha como é amável, olha como é caridoso, olha como é gente boa, olha como sorri, olha como trata bem as pessoas. Nem parece, é isso mesmo. A paz que excede todo entendimento, ela guarda o meu coração, ela guarda o meu sentimento. Independente do que eu estou vivendo, eu vou ser amoroso. Jesus, para encerrar, era o homem que mais poderia ter razões para ser impaciente, porque aos 30 e poucos anos ia ter uma morte terrível, mas era o mais amoroso de todos. Independente do que ele ia sofrer, do que estava preparado para ele, do que já sofria na sua caminhada, o seu coração era pleno, saudável, íntegro. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar ao Deus que é poderoso para mudar a nossa vida, se Ele vê que no nosso coração já houve uma mudança. Como seria a sua vida sem o problema que te atormenta? Já viva desse jeito. Já viva, já tenha um coração de quem é curado. Já tenha uma alma de quem é curado. E você verá que o próprio Deus vai criar essa realidade em sua volta. Vai proporcionar um rio onde você possa se lavar. Carregar para longe de você as coisas que me atormentam. As realidades exteriores, elas são modificadas pelas interiores. Uma vez criticaram Jesus porque os discípulos dele não lavavam a mão. E o Senhor falou: não, o que importa não é isso. Vamos para comer. O que importa não é isso. O que importa é o que está dentro do homem. É isso que contamina o homem. Ou seja, o que contamina o homem é o que está dentro dele. Isso brota para fora e contamina ele. Naamã tinha uma pele contaminada, mas um coração limpo. Todo mundo amava Naamã, amava as pessoas. Era um cara muito especial. Cura. Agora, ainda que não haja uma pele contaminada, se há um coração contaminado, a raiz de amargura brota. Como diz em Hebreus 12, a raiz de amargura ela brota e contamina não só ele, como contamina os outros. Trata o seu coração. Libera perdão. Sabe, para de dar desculpas para ser amargo, para ser agressivo, para ser ofensivo, para se enclausurar. Para com isso. Mas não sabe o que eu sofri. Meu amado, todo mundo tem suas dores. E o desafio da vida é pegar essas dores, aprender com elas, e em vez de sair mais dor para os outros, sair luz, sair amor, sair graça. Amém? O desafio é nosso. Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, de tantos leprosos que havia em Israel, o Senhor escolheu curar Naamã.
eu posso ver quão especial era esse homem. Um homem que, mesmo leproso, se erguia para lutar. Um homem que, mesmo leproso, honrava quem estava embaixo, honrava a sua mulher, honrava quem estava em cima, o seu rei. Um homem que ouvia conselho, um homem grato. Meu Deus, se todo mundo tivesse o coração de Naamã, estaríamos curados faz muito tempo, Senhor. Nos ajuda a parar de dar desculpas para sermos amargos, tristes, agressivos, porque não importa o que está acontecendo em nosso entorno, fora da gente, que dentro de nós haja uma paz, uma alegria, uma confiança na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia, em Jesus que nos amou, no amor de Deus que nos cura e que nos sara. Renova-nos por dentro, Pai. Limpa-nos por dentro, Senhor. Nos faz pessoas agradáveis, amáveis, misericordiosas, cheias da tua luz, da tua graça. Senhor, que haja em nossa volta esse clima que havia em volta de Naamã, onde todo mundo queria ver ele bem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ter um coração puro, um coração limpo, um coração cheio da tua graça. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Toque em cada coração, tira a lepra da alma, tira a lepra do coração, tira a amargura, tira a tristeza. Em nome de Jesus, quem crê diz amém e graças a Deus.